Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre um filme distópico chamado Adolescência. Na verdade, uma série feita na Netflix que tem alguns problemas bastante sérios nessa série. Ela retrata um problema real, só que mais uma vez o pessoal está querendo resolver esse problema, que é um problema real. Eu concordo que o problema que eles retratam na série é uma coisa crítica realmente, a dificuldade da aceitação do adolescente na sociedade. É uma fase, a adolescência é uma fase difícil para todo mundo, né? E em alguns casos leva a situações críticas, como a retratada no filme, de um caso fictício em que um garoto matou uma garota por conta de comentários em redes sociais, né? E é lógico, né, tá todo mundo errado nessa história, um absurdo e coisa e tal, só que no final das contas o que o autor da série quer é proibir celular para adolescente. Ou seja, o que ele quer é uma lei estatal que ele acha que vai resolver o problema. E como eu já falei para vocês, eu concordo que o problema existe. A solução estatal de proibir celular é que não existe, é que não funciona, é que não resolve problema nenhum. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mazarop Turguniev, o Jeca Libertário, Beba Água e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a série está dando muito o que falar, é uma série campeã de audiência na Netflix. Uma primeira coisa que o pessoal apontou é que, bom, o garoto que está sendo acusado de morte é um garoto branco, mas o caso é que, na vida real, o garoto que teria inspirado a série, na verdade, é um garoto negro, né? Só que, na verdade, a coisa é mais complexa um pouco, porque segundo o autor da série, ele se baseou em 3 casos, né? Esse caso aqui seria um dos casos que ele se baseou essa história, mas teve um outro caso que foi também este garoto aqui que matou uma outra garota. Então esse garoto aqui foi quem matou a Eliane Adam, um absurdo, né? Esse outro garoto aqui matou a Ed Ratcliffe, desculpa, a Brianna Gay. Então é um outro caso diferente, né? Nesse caso o garoto é branco, né? E tem um terceiro caso que também teria sido considerado, que a gente não tem a imagem do garoto, porque ele ainda é menor de idade e ainda não foi liberado pela polícia e, portanto, a imagem dele não circula, por aí a gente não sabe se ele é branco, se ele é preto, que cor que é o garoto. Mas todos os 3 casos têm uma coisa em comum. Foram brigas na rede social, foram discussões em rede social, que levaram um adolescente a matar uma adolescente, né? Os 3 casos têm essa situação e é o que é retratado no filme. Esse garoto aqui é um garoto que é acusado de ter matado uma garota. Enfim, um absurdo, não tenha dúvida nenhuma, que eu tenho aqui a descrição dos 3 casos. Na verdade, o autor falou de 3 casos que seriam a inspiração, né? Seria o caso da Brianna Gay, que eu falei, o caso da Ava White, que é esse que a gente não sabe, ela foi morta por um adolescente de 15 anos em Liverpool, também uma briga nas redes sociais, e que não tem a imagem do garoto ainda, porque ele ainda é menor de idade. E a outra foi da Eliane Adam, né, que também foi a inspiração. Esse aqui é o assassino da Eliane Adam, esse aqui é o assassino da Brianna Gay, e o terceiro assassino da Ava White, não temos a imagem dele, né? Mas enfim, os 3 casos foi isso, briga em rede social que acabou levando um adolescente a matar uma adolescente. E nos 3 casos, é lógico, nada justifica você matar uma pessoa, não tem como justificar isso. Mas eram casos em que os meninos eram cruelmente, como é que eu vou dizer, sofriam bullying virtual pelas meninas. Então as meninas sacaneavam os garotos nas redes sociais, e isso teria sido o estopim da coisa. É o que fala aqui na Veja, o pessoal dizendo que não tem mocinhos e bandidos na série, coisa tal. Não, mas tem bandido sim. Olha só, uma coisa é sacanear na rede social. Eu concordo, é uma coisa muito dura, adolescência é duro para todo mundo, os garotos estão querendo se provar para o mundo, as meninas também estão querendo se provar para o mundo, tá todo mundo entrando num mundo que não sabe agir ainda, não sabe agir como adulto, saindo da infância, é difícil para todo mundo a adolescência. A questão é, uma coisa é palavra você pode ignorar, você pode deixar para lá, por mais que seja dolorido, eu concordo que é dolorido a pressão social em torno da adolescência, jamais pode justificar uma ação violenta, jamais pode justificar briga, ou muito menos um assassinato, como foi nesse caso, né? Enfim, então a série parece interessante, parece uma coisa bacana.
É um caso em que o adolescente, que é um garoto comportado, um garoto tímido, um garoto que não faz nada e de repente é preso pela polícia e com o desenrolar da trama os pais descobrem que sim, o garoto fez isso mesmo, ele realmente cometeu assassinato e coisa e tal. O garoto é um psicopata, né, no final das contas. Enfim, é um filme chocante, o pessoal tá gostando, as notas são boas do filme, coisa e tal. Agora, aí vem o problema, a parte que eu não gosto dessa história, que é justamente aqui, ó. O criador da série Adolescência defende a proibição de uso de celulares nas escolas, né? Essa matéria aqui é lá de Portugal. Vocês sabem, celulares em Portugal são chamados de telemóvel, é a mesma coisa, né? Ou seja, estão proibindo celulares nas escolas. Isso não é uma coisa nova, porque eles dizem que não, que a criança não sabe se ligar na rede social e coisa e tal. Eu já expliquei para vocês que isso é uma idiotice. Na verdade, as crianças estão aprendendo a usar a rede social, tal como nós estamos aprendendo a usar a rede social também. É uma coisa nova, que ninguém sabe usar direito ainda a rede social, ainda estamos aprendendo, ainda estamos criando todos os processos e todos os protocolos para se usar de forma educada a rede social. Imagina-se que no futuro, crianças do futuro vão ser educadas por seus pais que já cresceram nas redes sociais com conhecimento sobre isso. Qual que é o problema que você tem hoje? Hoje você tem um problema de pais que nunca usaram a rede social, então não sabem os meandros da coisa, tendo que educar crianças que têm contato com redes sociais no mesmo tempo, do mesmo jeito. É uma ilusão achar que proibição de rede social vai resolver alguma coisa. O tempo vai. O tempo, a história humana mostra isso, né? À medida que você tem uma inovação tecnológica que muda a sociedade, que muda a forma como as pessoas se conectam ou se relacionam, num primeiro momento gera problemas. De novo, eu não estou negando o problema existe, de fato existe o problema. Há uma pressão muito grande sobre os adolescentes na juventude, na adolescência, e pode resultar em coisas desse tipo, né? Como que isso vai ser resolvido? Com o tempo, a sociedade humana é muito mais resiliente do que as pessoas imaginam. A rede social não é o primeiro hábito novo que nós incorporamos no nosso vasto conjunto de hábitos sociais que a gente tem. Com o tempo, os nossos filhos... Eu nasci sem rede social, eu fui conhecer rede social com 30 anos de idade, 40 anos de idade. Os meus filhos também já eram velhos, os filhos deles, meus netos, já vão nascer nas redes sociais, já vão ter esse problema. Mas eles vão aprender com isso e vão ensinar os filhos deles, os meus bisnetos, como é que se trabalha na rede social, o que se pode fazer, o que não se pode fazer. A gente tem um problema agora, por quê? Porque eu, como pai, eu não sei como é que meu filho... Eu não estou acostumado, eu não tive rede social na adolescência para saber como é que é isso. Então eu não sei corretamente educar os meus filhos. Isso é verdade para mim, é verdade para qualquer pai hoje em dia. Mas, de novo, isso é uma questão de aprendizado social. E, de fato, são 3 casos chocantes que aconteceram na Inglaterra, mas eu quero chamar a atenção para vocês de que isso é a exceção da exceção. De novo, milhões de pessoas, bilhões talvez, porque a gente tem uma população de 8 bilhões de pessoas no mundo, é possível que bilhões de jovens, nesse momento, usem celulares em redes sociais, talvez não chegue a bilhões, porque né, não tem tanto jovem assim, mas enfim. Um número muito grande de pessoas, milhões de jovens usam as redes sociais, e tem brigas, esse tipo de briga, de um chamar o outro de não sei o que lá, e brigar com o outro, e fazer bullying social com o outro, isso acontece o tempo todo, em todas as escolas, em tudo quanto é lugar, isso acontece neste momento que a gente está falando aqui, que eu estou falando aqui, você está me ouvindo, está acontecendo em algum lugar do mundo, de alguém estar sacaneando o outro na rede social ali, e não acontece nada. Isso não gerou morte, não gerou assassinato e coisa e tal. É uma coisa preocupante? É lógico que é preocupante. Eu não estou dizendo que o problema não existe. O que eu estou dizendo é que essa ideia de criar uma proibição vai gerar um custo social, vai gerar um estigma social e não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é a própria sociedade aprendendo com o tempo. Aqui, ó. O pessoal está falando aqui, como uma série está a motivar proibição de smartphones a menores. Então nós estamos querendo proibir que se dê smartphone para criança, que não pode, porque a criança pode virar um assassino, caramba. De novo, ok, é um caso, são 3 casos, na verdade, né, que foram baseados, esse caso aqui da série, são 3 casos muito críticos, casos muito dolorosos, eu não tenho dúvida nenhuma, mas de novo, a solução é cultural, a solução é humana, é social, o ser humano ele se adapta à nova realidade tecnológica, à nova realidade de relacionamentos, e em poucas gerações, os nossos filhos e netos, que já vão estar muito mais acostumados com rede social do que nós, vão ensinar aos filhos deles e netos deles como fazer a coisa corretamente. Vão ser criados protocolos
de como interagir na rede social, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, assim como aconteceu em 100% de casos de tecnologias novas na história humana, né? Então, acho uma besteira esse negócio de proibir simplesmente o celular, não acho que seja uma coisa boa, acho que sim, o problema existe, o problema vai ser corrigido naturalmente, e não é um problema tão grande assim. Eu concordo, para quem perdeu o filho é uma tragédia enorme, mas não dá para você punir milhões de pessoas, milhões de adolescentes que usam o celular e que não cometem crimes, não fazem loucuras, porque houve pessoas que realmente tinham distúrbios e causaram esse tipo de coisa. Estado de mais é pior do que estado de menos. A sociedade resolve muito mais problemas do que o Estado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.